Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no nosso 6º episódio da nossa série O Conhecimento do Santo, e hoje nós queremos bater um papo sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esses dois atributos de Deus, que muitas vezes eles são entendidos de forma separada, mas na verdade eles não são separados um do outro. A justiça de Deus, a Bíblia fala que Deus veio ao mundo como cordeiro, né? Então Deus ele veio ao mundo através de Jesus, e o símbolo, né, que ele veio representar foi o do cordeiro, né? Ele se entregou e morreu por nós, e ele ressuscitou. Então a gente tem essa figura do cordeiro como uma figura muito, a gente pode dizer que muito não, né? Ele humilde, e ele se sacrificou, se humilhou por nós, é o que a Bíblia fala. Mas a Bíblia também relata que quando ele voltar, Jesus ele vai voltar para pegar a sua noiva, que somos nós, a igreja, e levar para reinar com ele. Ele volta ali como o leão da tribo de Judá. Então ele já não vai estar mais nessa figura de cordeiro, de ser humilhado, de ser subjugado, mas ele vai estar ali como uma figura de leão, né? De poder, de senhorio, e ele vai julgar o mundo. Então a gente vê esse papel de Jesus, de Deus, como esse julgador, como esse juiz. Ele vai julgar todo mundo, e um juiz é necessário que seja justo. Então, quando a gente enxerga Deus como esse juiz, a gente vê que esse atributo da justiça, ele é imprescindível para o caráter de Deus. Na verdade, Deus não tem a justiça, Deus é a justiça. A plenitude da justiça, do conhecimento da justiça está em Deus. Então, muitas vezes a gente fala assim, Deus é justo, e a gente enxerga isso de uma maneira muito ruim, no sentido de, se Ele é justo, Ele vai nos castigar e tudo mais, mas a gente tem que ver a justiça como uma coisa boa, porque se Ele vai julgar toda a terra, então é necessário que Ele seja justo. Não é só necessário que Ele seja justo, como a gente precisa que Ele seja justo, não simplesmente para o nosso próprio benefício, mas até para a nossa própria correção. E a gente vê isso. Então a Bíblia fala lá em Salmos 97, versículo 2, que nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Então a base do trono de Deus, a base do julgamento de Deus vai ser a justiça. E a Bíblia fala que a justiça de Deus é baseada na equidade. Ou seja, Deus ele não julga de acordo com aquilo, da maneira que nós julgamos. Deus ele julga além, porque Ele não vê aquilo que nós vemos, Ele vê além. Então, muitas vezes nós achamos algumas coisas injustas, ou até muitas vezes nós achamos algumas coisas justas. Mas por quê? Porque nós não enxergamos aquilo que Deus enxerga, né? Deus enxerga além, Deus enxerga a intenção do coração, Deus enxerga aquilo que não aconteceu ou aquilo que já aconteceu. Nós enxergamos uma situação de uma maneira muito limitada, e Deus enxerga o todo. Então é por isso que a justiça de Deus, ela é a única justiça que é plena, porque a justiça de Deus, ela é a única justiça que consegue enxergar todas as outras coisas. A nossa justiça, a Bíblia fala que não importa o quanto nós façamos atos de justiça, todos eles são comparados a trapos de imundície. Por quê? Porque nós não conseguimos ser justos na plenitude do que é, porque nós não conseguimos enxergar todas as coisas nesse mundo. Um exemplo disso é um julgamento no tribunal, em que muitas vezes, infelizmente isso acontece, em que existem sentenças, muitas vezes fora do Brasil, né? Sentenças até de morte, e algum tempo depois descobre que na verdade a pessoa não tinha errado, que na verdade era outra pessoa que tinha errado. Por quê? Porque nós, por mais que nós tenhamos intenções boas, nós não conseguimos enxergar o todo, nós não conseguimos enxergar a fotografia inteira. Deus ele consegue, e por isso que Deus é a única pessoa que consegue ser plenamente justa. As nossas tentativas de justiça, por mais que Deus as enxergue e receba elas, nossas tentativas de justiça são meramente tentativas. Nós não conseguimos ser justos na plenitude do que é a justiça. E é por isso que Deus é o único ser que consegue ser justo. A Bíblia também vai falar que se Ele é justo, então muitas vezes a gente tem esse medo do tipo assim,
Se Ele é justo, então Ele vai me castigar. Mas a gente precisa entender que a justiça dele é tão completa que Ele entende que nós, por nós mesmos, nunca conseguiríamos nos livrar dos nossos pecados. E por isso Ele trouxe Jesus aqui na terra, porque Ele sabia, Ele é tão justo que Ele sabia que por mais que a gente tentasse se livrar dos nossos pecados, a gente não ia conseguir. E por isso que Ele teve que nos entregar esse mediador, que é Jesus Cristo. Nós não conseguimos chegar ao Pai a não ser pelo Filho. É o que a palavra nos aponta, né? A palavra nos aponta que não tem outro caminho para o céu a não ser crer em Jesus Cristo. Crer que Ele veio, crer que Ele morreu, crer que Ele ressuscitou. Então, Jesus, né, Deus, Ele é tão justo que Ele nos entregou o caminho para nos purificar dos nossos pecados. E a Bíblia vai falar que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, o perdão dele, ele acontece por causa da justiça dele. Então, na verdade, a justiça dele não é simplesmente vou colocar nessas palavras por ausência de outras, mas a justiça dele não é uma desculpa para nos castigar. Muito pelo contrário, é por causa da sua justiça que ele nos perdoou, porque ele sabe que nós não seremos capazes de, por nós mesmos, nos livrar dos nossos pecados, apenas Deus. E nós também vamos falar um pouco, paralelamente a isso, sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é um dos atributos, na verdade, né, todos eles, mas a misericórdia de Deus é um atributo que a Bíblia aponta que nós precisamos dela todos os dias da nossa vida. A Bíblia fala que, lá em Lamentações, a Bíblia fala que as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, não tem como a gente viver na misericórdia. Hoje nós alcançamos a misericórdia de Deus, mas amanhã eu não preciso. Quando eu precisar de novo, eu vou lá e busco ela de novo. Muito pelo contrário, nós necessitamos, todos nós somos necessitados da misericórdia todos os dias. E a verdade é que a Bíblia também vai falar que a causa de não sermos consumidos é simplesmente pela misericórdia. Uma das coisas que a gente pode ver no mundo é aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Então elas conseguem, elas estão vivendo e respirando e continuando ali nos afazeres, porque Deus é misericordioso com elas. Porque Deus, Ele sopra o fôlego de vida na vida daquelas pessoas todos os dias, assim como nas nossas também, que conhecemos a Deus. Então a misericórdia de Deus, ela é a causa de não sermos consumidos. Não tem como a gente dizer que nós não necessitamos da misericórdia de Deus, porque todos nós somos completamente necessitados da misericórdia de Deus. Ela é a causa de não sermos consumidos. E a Bíblia também vai falar que a misericórdia está muito ligada ao perdão de Deus. Então nós sabemos que porque Ele é misericordioso, Ele nos perdoa. E paralelamente a isso, como já foi dito, porque Ele é justo, Ele nos perdoou. Então, a justiça, a misericórdia e o perdão estão todos interligados. E é interessante a gente verificar, a gente lembrar que a Bíblia fala sobre o perdão, que Deus vai nos perdoar na medida que nós perdoamos os nossos irmãos. É o que a Bíblia fala em Mateus. Então, no dia que Ele vier nos julgar com justiça, com equidade, com todas essas coisas que Ele vai liberar perdão sobre as nossas vidas na medida que nós liberamos perdão na vida dos nossos irmãos aqui na terra. Então, eu acredito que a misericórdia e o perdão de Deus são atributos que nós precisamos derramar sobre os nossos irmãos. E nós só conseguimos derramar sobre os nossos irmãos porque, primeiro, Ele derramou sobre nós. Igual a palavra fala que nós conseguimos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Nós conseguimos perdoar os nossos irmãos, ser misericordiosos com os nossos irmãos, porque primeiro Ele foi com a gente. Primeiro Ele perdoou todos os nossos pecados. Primeiro Ele foi misericordioso conosco. Então, isso é tão sério, a gente pode dizer assim, porque muitas vezes a gente tem essa... A gente derrama muito julgamento sobre os nossos irmãos e a gente não derrama misericórdia, e a gente esquece que à medida que nós perdoamos, à medida que nós somos misericordiosos, é à medida que Deus vai ser conosco. E nós necessitamos, não importa o quão bom você seja, todos nós necessitamos muito das misericórdias e do perdão de Deus. Porque no grande dia do julgamento final, Ele vai nos julgar pelas nossas intenções, Ele vai nos julgar por um todo e não simplesmente pelas nossas atitudes. Então nós carecemos
ser misericordiosos, nós precisamos nós precisamos perdoar, porque nós precisamos do perdão de Deus. Mas ao mesmo tempo, isso não é uma barganha do tipo, eu perdoo meu irmão porque eu quero que Deus me perdoe. Muito pelo contrário, eu só consigo perdoar o meu irmão porque primeiro Deus me perdoou. Eu só consigo ser misericordioso com os meus irmãos porque eu vi no exemplo de Jesus Cristo, Ele sendo com a humanidade. Não há nada que Deus não peça para a gente fazer que Ele já não tenha feito antes. Se Ele pede para você perdoar, é porque Ele já te perdoou. Se Ele pede para você ser misericordioso, é porque Ele já foi misericordioso. Se Ele pede para que você seja justo, é porque antes de tudo Ele foi justo. Então não existe nada que Deus vai nos pedir de uma maneira egoísta, de uma maneira faz sozinho, tenta sozinho, não. Aquilo que Deus nos pede é porque antes de tudo Ele fez. E nós enxergamos nele o exemplo perfeito, e é porque Ele fez, é porque Ele alcançou tudo isso que nós conseguimos alcançar também. E a Bíblia também, muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós encontramos ali um contraste entre o Antigo e o Novo Testamento, e a gente pensa por muitas vezes, até eu já pensei, que o Deus da graça é o Deus do Novo Testamento, né? E o Deus da justiça, então ali, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão é o Deus do Novo Testamento, mas o Deus da justiça é o Deus do Antigo Testamento. E muito pelo contrário, essa separação, ela não deve existir, e na verdade ela não existe, né? Nós colocamos isso na nossa cabeça. Mas o Deus do perdão e da misericórdia, Ele também é o Deus atuante ali do Antigo Testamento, porque na verdade é o mesmo Deus. E o Deus da justiça também é o Deus que se encontra no Novo Testamento, né? Um exemplo disso é a vida de Davi. Davi, que ele não se encontrava no tempo da graça, né? Ele estava no tempo da lei, ali no Antigo Testamento. E eu vejo em Davi uma das pessoas que mais, mesmo que ainda não tenha sido revelada a graça no período do Antigo Testamento, eu vejo em Davi uma das pessoas que mais entendia a graça de Deus, sabe? E a vida de Davi era pautada nisso. Então, Davi, ele entendia que Deus era misericordioso. Davi entendia todas essas coisas que nós já falamos ao decorrer dos vídeos, a bondade, a fidelidade. Davi entendia todas essas coisas. E porque Davi entendia, ele podia acessar essas coisas. Sabe, um episódio muito interessante que mostra muito essa misericórdia de Deus no Antigo Testamento é ali quando Davi, ele desagradou a Deus. E Deus, Ele dá a opção de Davi escolher por quem Davi quer ser castigado, né? Se é pela mão de Deus ou se é pela mão dos homens. E Davi, com muito entendimento, sabendo quem Deus é, ele escolhe ser castigado por Deus, porque ele entende que em Deus ele encontra misericórdia, ele encontra perdão, e nos homens não, né? Não tão facilmente assim. Então Davi, ele entendia que o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, Ele era revelado a ele. Deus, Ele não é simplesmente o Deus da justiça. Deus, Ele também é o Deus da misericórdia, Deus do perdão. E muito pelo contrário, não existe esse contraste entre Deus é a justiça e perdão. Porque Deus é a justiça, Ele também perdoa. Porque Deus é a justiça, Ele também é misericordioso. E nós também vemos vários episódios disso no Novo Testamento, em que Deus, aos nossos olhos, né, manifestou de uma grande justiça. Então não existe esse contraste para Deus. Deus, Ele sempre foi misericordioso e Ele sempre será. Deus, Ele sempre foi justo e Ele sempre será. E se um dia Ele vai vir para julgar, para separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que agradou a Ele daquilo que não agradou, é porque Ele é misericordioso e Ele é justo. Então, em todos os momentos da nossa vida, a gente precisa entender essa verdade. Sabe, se muitas vezes nós nos sentimos injustiçados por homens, ou até mesmo algumas vezes nós nos sentimos injustiçados por Deus, nós precisamos entender que a justiça de Deus, ela vê além. Se muitas vezes você está submetido a processos em Deus que você acha que você não merecia, né, podemos dizer assim, você tem que colocar na sua mente que Deus, Ele vê a foto completa. Nós vemos alguma parcela dessa fotografia, mas Deus vê a fotografia completa. Nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós verdadeiramente entendemos que Deus, Ele
a justiça dele é revelada na sua misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é justo, e todas essas coisas se complementam e não são opostas, porque Deus ele não se opõe a si mesmo, sabe? A misericórdia dele não pode ser oposta à justiça dele. Deus é tudo, é misericordioso, é bondoso e ele é justo. E isso tudo ele consegue ser sem se confundir, né? Muitas vezes nós nos confundimos, mas Deus não se confunde. Ele é plenamente todas as coisas. Por Ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e eu espero que isso tenha feito sentido para você da mesma maneira que fez sentido para mim. E eu espero verdadeiramente que você viva essa verdade e não simplesmente entenda. E a gente espera você na próxima semana aqui no canal do YouTube, onde nós traremos nosso último episódio. Eu espero que Deus tenha falado muito com você e até a próxima semana.